Saúdo a todos com a paz e o bem da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite a todos vocês. Estou aí caminhando, para ficar totalmente bom, assim eu creio. Eu sei que o período ele é longo. Jerry, Deus abençoe, meu amigão. Se puder, fica aí com a gente, compartilhe, reposte. Ontem eu tirei os pontos. E eu sei que a caminhada ainda é longa, pelo menos um ano, mas estou melhorando. E assim sendo, o quadro hoje mudou, Pude sentar numa cadeira e quero conversar contigo sobre o que é uma igreja bíblica, isto é, o que a Bíblia nos mostra sobre ser igreja, o que é uma igreja dentro daquilo que Jesus falou, que os apóstolos, principalmente Paulo, escreveram, mediante os grandes acontecimentos históricos que nós chamamos de avivamento, nos mostra. Se possível, me diga aí se vocês estão me ouvindo bem. Se não estiver me ouvindo, eu ajeito aqui o microfone. Jerry, se tu estiver aí ainda, fala aí se está me ouvindo bem. Eu quero começar lendo um texto. Normalmente nessas reflexões eu vou falando dos textos, e não os leio. Mas hoje eu quero começar lendo um texto que está em Efésios 2:19. Diz assim, a partir do 19: Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Obrigado, Jerry, aí pelo retorno. Obrigado. Triana, paz. Amados, nós vamos lembrar que a primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia, ela aparece em Mateus 16. E quando o Senhor Jesus pergunta, o que os outros dizem que eu sou? Pedro vai responder, eles vão responder, um diz que é Elias, Jeremias e tal, e aí depois Jesus pergunta diretamente para os discípulos, o que vocês então dizem que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Deus vivo, o Filho do Deus vivo. E aí, dentro da conversa, o Senhor Jesus vai dizer através desta fala, desta afirmação de Pedro e Ingrid, a paz, o Senhor Jesus ele vai dizer o seguinte, tu és Pedro. Sobre esta confirmação, esta afirmação, sobre esta fé, essa certeza de que eu sou de fato o Messias, eu vou edificar a minha igreja. Isso, de maneira resumida. E aparece ali, ele falando que vai edificar a igreja dele. E que as portas do inferno não prevaleceriam. E a gente vai caminhar na história com Jesus e nós vamos ver que Jesus vai transformar esses homens que ele escolheu, nós tendo a consciência de que Judas trai e se suicida, que Tomé tem dificuldade de crer, que Pedro vai negar 3 vezes, mas dos 12 permanecem 11. E ele vai falar que eles são discípulos, Jesus está vivendo com eles, sendo eles de multiformas, isto é, cada um com temperamentos diferentes, com conhecimento intelectual diferente. Jesus que é diferente de todos, porque Jesus é Deus. Jesus vai conviver com eles e vai trabalhar na vida deles para fazer deles discípulos dele. Jesus vai dizer assim, olha, lá no final em Mateus 28, agora que eu estou partindo, as últimas palavras de Jesus, aquela que eu entendo que quando você vai se despedir de alguém e você não sabe nem se você vai ver de novo essas pessoas, é óbvio que Jesus é onisciente. Eu estou falando de maneira geral, e eu vivi muito isso com a minha mãe, que quando eu estava fazendo missões fora e eu vinha de férias, toda vez que ela ia se despedir de mim, ela dizia, eu te amo, olha, vai com Deus. Você vai procurar as palavras mais importantes naquele momento para dizer. E Jesus vai falar para esses discípulos,
Olha, eu quero que vocês vivendo, indo pelo mundo, caminhando na vida, vocês façam discípulos. E o que é esse fazer discípulo? O que Jesus está falando para eles? Jesus vai falar, olha, a vida de vocês tem que ser igual à minha, porque vocês são os meus discípulos. Então, a tua fome tem que ser a de fazer a vontade do Pai. Tu tens que ser obediente ao Pai, ainda que isso custe a sua própria vida. Guto, abraço, rapaz. Tu tens que ser... Jesus falando para esses discípulos que vão gerar discípulos. Ele está dizendo, vocês têm que aprender a amar como eu amo. Vocês têm que aprender a amar, perdoar como eu amo, porque vocês me viram ensinando tudo isso e agora tu vai ensinar isso para as outras pessoas. Amar como eu amo, perdoar como eu perdoo, ter o prazer na comunhão e na unidade, ter sede e fome de mim, a ponto de se tornarem verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e verdade, como ele disse no João 4 para a mulher samaritana. Isto é, Jesus está falando para esses discípulos, olha, tudo que vocês aprenderam de mim, como você viu que eu trato o próximo, como vocês viram que eu sou cheio de compaixão e misericórdia, como vocês viram que eu mesmo sendo Deus, eu me fiz um igual a vocês e tratei vocês com amor, cheio de graça, eu quero que agora vocês vivam assim e ensine outras pessoas a viverem assim. Então, aqueles que creem em Jesus, se de fato creem, Jesus nos chamou para sermos discípulos dele. E esses discípulos, quando se reúnem, eles formam a igreja do Senhor. O povo de Deus se torna a família do Senhor. Olha o que diz o texto que eu li em Efésios 2,19, vai dizer que mesmo sendo estrangeiros, judeu, grego, quem é que fosse, crendo em Jesus, brasileiro, ele está dizendo que crendo em Jesus nós somos agora família do Senhor. Somos irmãos em Cristo, mas ele vai dizer ainda mais, ele vai dizer que nós juntos somos o templo. E Paulo coloca no plural, fala nós, mas fala que nós juntos somos o templo do Senhor. E aqui juntos não é aquilo que você está numa fila enorme para pagar alguma coisa, você está num tumulto tremendo para entrar em determinado lugar, porque a gente pode estar junto e não estar unido. Mas Paulo está dizendo que juntos aqui no sentido de unidade, de comunhão, de ser um só corpo. Então preste atenção nisso. Ele está dizendo que nós, discípulos do Senhor, quando nos reunimos, formamos a igreja do Senhor. Formamos a igreja de Cristo Jesus. Isso é tão real que a palavra usada para a igreja, no grego, eclésia, significa assembleia. E no nosso caso, Assembleia dos Santos. E por que Assembleia? Assembleia era o nome dado para aqueles que iam se reunir antes, né? Quer seja pessoal da política, do que fosse, aquele nome era dado Assembleia. E esse nome a igreja pega e bota lá Assembleia dos Santos, Assembleia do povo de Deus. Esse povo de Deus não tem a ver com lugar físico. Pode ser numa construção faraônica, pode ser embaixo de uma jaqueira, embaixo de uma mangueira, pode ser numa praia. Se esse povo discípulo de Jesus, se reúne num determinado lugar, ali está a igreja do Senhor. E essa igreja, quando nós vamos ler Atos, você nunca vê falando sobre um lugar específico, falando sobre denominação. Não estou aqui dizendo que a gente não tem que ter um lugar específico. Inclusive, a gente vai ver em Hebreus 10, 24, 25, falando que a gente não é para a gente deixar de congregar. O que eu quero dizer é o seguinte: se nos reunimos, se somos discípulos do Senhor reunidos, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Sendo a igreja do Senhor Jesus, nessa reunião, nessa comunhão, nós temos algumas marcas, nós temos algumas características, nós temos que ter algumas coisas essenciais para de fato sermos igreja. Voltando aqui para Efésios, quando Paulo fala que nós juntos fomos construindo o templo do Senhor, a igreja, os discípulos juntos são a igreja que forma o templo do Senhor. Em 1 Pedro 2,5 chega a dizer que nós somos pedras vivas e que Jesus é a pedra angular, isto é, Jesus é a pedra principal e nós somos
juntos, construindo isso que é templo do Senhor. Assim sendo, nós somos igreja quando estamos reunidos. Agora, reunidos para ser igreja, como que acontece isso? Porque hoje, amados, quando a gente vai ver os motivos das nossas reuniões, normalmente os motivos são dos nossos próprios interesses. Nós buscamos nas nossas reuniões, aí pode entrar do nome de denominação que for, pode entrar o que a gente pensar, mas geralmente as nossas reuniões não é por causa de Jesus. É para nós buscarmos o que Jesus pode dar, é para atender os nossos interesses. Por isso que nós estamos vivendo um dia onde cada vez mais o marketing ele está sendo usado pela igreja, não no sentido de propagar necessariamente o evangelho, mas é o marketing para propagar o nome, a paz, Malu, se Deus abençoe. É o marketing para propagar um nome, para propagar um método que deu certo. E quando a gente vai olhar para os métodos bíblicos, que eram a razão pelas quais os discípulos se reuniam e ali estava a igreja reunida, você vai ver que as coisas eram simples e ao mesmo tempo poderosas. A gente lê em Atos 2:42. Atos 2:42 é conhecido pra caramba da gente. E ele vai dizer o seguinte, eu estou abrindo aqui enquanto que eu falo com vocês. Atos 2:42 é muito conhecido do povo cristão e vai dizer o seguinte: eles, olha só, 41, os que aceitavam a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E se a gente continuar lendo, vai dizer que Deus ia acrescentando todos os dias aqueles que iam ser salvos. Preste atenção, o que atraía aquele pessoal? Primeiro, eles eram atraídos por Jesus. A causa da vida deles, a razão da busca deles, a razão da adoração deles, a razão às vezes, de renúncias fortíssimas, como teve Paulo, e a gente poderia dar outros exemplos. A causa do viver deles era saber que Jesus Cristo era Senhor e Deus deles. Era saber que o que Deus fez, se tornando homem, ser humano, vivendo entre nós, e morrendo a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. E eu sempre digo isso, eu faço questão, Charles, boa noite, rapaz, eu faço questão sempre de falar isso. Hoje, qualquer cientista sério, sociólogo sério, ele vai dizer que a pessoa Jesus Cristo existiu. Ele pode não crer que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é Senhor e que Jesus Cristo ressuscitou, pode não crer nos milagres, mas não tem mais como negar que Jesus Cristo, a pessoa Jesus Cristo, ela existiu, ela é real. Então, quando os discípulos passam a viver e a se reunir, eles se reúnem por causa de Cristo. Eles se reúnem em gratidão a Jesus. Eles se reúnem pela essa dádiva de poder estar junto com a família de Deus, para poder junto formar a igreja do Senhor e adorar a Deus e glorificar a Deus. Não tem nenhum tipo de entretenimento. Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: cristãos que nascem emocionalmente morrem quando a emoção acaba. Alex Rust, indo mais ou menos na mesma direção, ele já disse o seguinte: a igreja que alcança pessoas por entretenimento, ela terá que ficar inovando, melhor dizendo, terá que ficar inovando os entretenimentos o tempo todo para que essas pessoas permaneçam. Por quê? Porque a razão não é Cristo. A razão, eu não estou ali porque isso é um privilégio inenarrável,
poder estar com a minha família da fé, que vai morar comigo eternamente, poder estar com aqueles meus irmãos, que são meus irmãos, porque Jesus Cristo na cruz conquistou esse direito para todos nós e nos fez irmãos, nos fez família. Estar ali, grato a Deus, pelo nome está escrito no livro da vida, por sermos templo, habitação do Espírito Santo, como está em 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 6, a razão da igreja, da reunião do povo de Deus que se torna a igreja, repito, por isso que Paulo falava, a igreja que se reúne na casa de tal, a igreja que se reúne na casa de fulano, na casa de ciclano, os discípulos reunidos é a igreja do Senhor. E essa igreja, ela é movida tanto na vida individual como na vida coletiva. Ela é reunida, ela vive, ela caminha, ela anda por causa de Cristo. Então, se é por causa de Cristo, eu não me reúno ou eu não vou a Jesus por causa dos meus interesses, para dizer a Jesus o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Rony, amigão, Joana, paz, porque tu presta atenção, amado e amada. A gente normalmente diz para Deus como quando o culto é bom ou ruim. A gente normalmente tem na cabeça, cada um de nós, uma ideia do que é culto bom, do que é culto ruim. Porque, na verdade, a gente não entendeu que o culto é para Deus e eu que vou dar o meu melhor para Deus, ou não. E aí a igreja, que são os discípulos que se reúnem, eles vão se reunir para dar o melhor para Deus, para adorá-lo. E por isso, quando assim é de fato, não necessita de entretenimento. Pelo contrário, entretenimento ele atrapalha o que de fato é um culto a Deus, o que de fato é ser igreja. E eu te mostro isso porque aqui está escrito que o que fazia esse povo estar reunido? Como eu disse, primeiro era Jesus. Qual a segunda causa deles estarem reunidos? Eles entendiam que eles eram família. Eles entendiam, como está aqui em Efésios, e Paulo fala isso o tempo todo, Romanos 12, 1 Coríntios 12, Paulo vai estar falando sobre sermos família, corpo, membros do mesmo corpo. Vocês vão ver que havia prazer neles em estarem juntos uns com os outros, mesmo sendo pessoas muito diferentes. Mesmo sendo pessoas, às vezes, de nações diferentes, de cultura intelectual diferente, mas eles sabiam que em Cristo Jesus eles foram chamados para, em meio às diferenças, não haver indiferença, ao contrário, eles serem um. Então, era o momento de eles encontrarem os irmãos, que é esse momento da assembleia, da congregação, de estar junto como igreja. É poder olhar para o outro e falar assim, olha, Deus me deu talentos, Deus me deu dons, Deus me deu recurso para abençoar a tua vida. Tanto que em Atos vai dizer que não havia necessitado entre eles. E não havia, não está contando aqui que alguém chegava pedindo, não. Isso partiu deles, um suprir a necessidade do outro, um ser socorro para a vida do outro. Não tinha a ver com alguém ter que chegar e falar assim, ó, eu preciso. É que eles entendendo que sendo família, sendo corpo de Cristo, sendo a igreja do Senhor, não pode ninguém ser deixado para trás, não pode ninguém ser deixado de lado, não pode ninguém padecer necessidade estando no nosso meio. E aí a vida deles, inclusive, não era vida presa a dinheiro, a fama. Eu acho tremendo que Paulo é apóstolo, e o apóstolo que foi, ele vai dizer algumas vezes, eu servo, doulos, escravo do Senhor Jesus. Tiago vai escrever, eu, Tiago, servo, escravo, doulos do Senhor Jesus, porque a alegria deles era representar Cristo uns na vida dos outros, entre os irmãos e entre os que não eram, porque o testemunho deles era tão profundo que Deus ia acrescentando todos os dias aqueles que iam de ser salvos. Isto é, nós quando nos reunimos, em primeiro, é tão somente porque amamos a Cristo e nos sentimos gratos em poder ter um lugar onde eu vou encontrar a família do Senhor para adorá-lo. Nós temos a consciência que quando nos reunimos, é um prazer tremendo estar junto com irmãos e ser como a Bíblia ensina o tempo todo, de que minha vida foi feita para abençoar a do próximo.
E assim um abençoa o outro. Por isso que quando 1 Coríntios 12 até o 14, né, vai falar sobre dons, Romanos 12, Efésios 4, vai dizer que os dons, ninguém tem os dons todos. Porque um supre a necessidade do outro, um abençoa o outro, um completa o outro. E é por isso que Paulo nos compara a membros de um mesmo corpo. Então nos reunimos de fato porque queremos entregar todo o nosso ser a Deus. Nos reunimos porque temos prazer na vida do meu irmão, da minha irmã, do seu irmão, da sua irmã, porque são irmãos de fato em Cristo Jesus. E esse é o momento de você ser edificado, como também edificar a vida. E se é assim, veja o que atrai. Olha o que está em Atos, do que os atraía. O que os atraía era comunhão, oração, ensino da palavra e a ceia do Senhor, o partir do pão. Esses quatro elementos, eles perpassam todas as grandes histórias do povo de Deus. Quando você vai estudar sobre avivamentos, as marcas dos avivamentos são comunhão, oração, estudo da palavra e ceia do Senhor. Amado, não tem como ter transformação se não for pela palavra. Não tem como brotar em nós o fruto do Espírito Santo se não for pela palavra. Não tem como nós conhecermos e termos o caráter de Deus se não for examinando a palavra. Não tem como a gente entender realmente a palavra se a gente não dedicar tempo em estudar, em examinar texto no contexto para compreender o que o Espírito Santo direcionou esses homens para escrever a palavra, a Bíblia que a gente tem. Consegue entender o que eu estou falando? Isso é a marca da igreja. Repito, você pode ler quando a gente vai falar da reforma protestante. Qual é a marca da reforma protestante? A palavra. Lutero estudou, examinou e falou: estão ensinando para a gente errado. Então eu vou de novo vou mostrar o que a palavra diz, vou fazer com que todos tenham acesso a isso, e fez com que traduções fossem feitas para que a palavra chegasse ao povo. A razão da Assembleia dos Santos, da reunião dos discípulos, a razão da igreja tem que ser, essa igreja visível, tem que ser demonstrar para todo mundo que nós somos família, que Jesus Cristo é a nossa razão de viver, é o motivo da nossa canção. Cara, se você for ler Apocalipse 5, do 11 ao 14, mas diretamente o versículo 13, ele vai dizer que naquele grande dia vamos estar todos nós cantando e louvando ao Senhor. Isso que Jesus conquistou na gente. Eu estou lembrando de uma música acho que é Fernanda Brum, que está dizendo que aqui a gente faz um ensaio para naquele grande dia fazer de maneira perfeita ao Senhor. Isto é, tu entende? Deus nos pegou e nos inseriu na família dele. E ele fala que essa família tem que estar unida, tem que estar juntas. Ele vai dizer que a gente precisa amar uns aos outros como ele nos amou. Ele vai dizer, vai orar na oração de João 17, a oração sacerdotal, dizendo que nós temos que ser um como ele e o Pai também o são. E é tão forte que essa questão de unidade, de igreja, de congregar por causa de Cristo, reconhecendo tudo que Jesus conquistou, que a palavra usada para unidade é a palavra elelon no grego. Ela vai aparecer cerca, pelo menos, de 100 vezes no Novo Testamento. Só em Romanos ela vai aparecer 7 vezes. E ela significa uns aos outros, ou mutuamente. Então a gente vai ver exortando uns aos outros, amando uns aos outros, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Quando ele fala uns aos outros, ele está falando de quê? A gente está junto, da comunhão, da unidade, dessa gratidão por sermos família do Senhor. E quando esse povo se reúne, não precisa de entretenimento.
não precisa de marketing. Por isso eu falo muito isso, né, para o pessoal aqui do Espírito Santo. Eu sou carioca. Eu morava numa determinada localidade do Recreio dos Bandeirantes. Eu sempre falo isso. E num raio talvez de 3 quilômetros, 4 quilômetros no máximo. As grandes igrejas, aí as igrejas de nome, elas estão lá ainda, né? Estão lá. Mas ao mesmo tempo, a gente não via uma influência tão grande na sociedade a ponto de mudar o bairro. Hoje, né, inclusive quando a gente vai ter notícia do Recreio dos Bandeirantes, notícias não são boas, né, como milícia, como a bandidagem está entrando lá. Porque a primeira coisa, como eu falei no começo, a gente tem que ser discípulo. A segunda coisa é a gente saber o que é ser igreja. E qual e o porquê que a igreja se reúne. Porque Jesus Cristo tinha que ser o suficiente. Sermos irmãos tinha que ser o suficiente. Ter o privilégio de meditar na palavra, de ouvir a palavra, de estudar a palavra, tinha que ser o suficiente. Podermos orarmos em um só coração, tinha que ser o suficiente. Partirmos do pão e tomarmos do cálice, tinha que ser suficiente para nós. Mas o que acontece? A gente precisa de entretenimento, a gente precisa de reconhecimento. Quantos na igreja estão lá e são magoados porque não foram reconhecidos? Quantos estão lá só porque foram reconhecidos? Quantos saíram porque não foi reconhecido? Uma música que eu acho muito forte, quando ela vai falar assim, ó, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Quem dera se isso fosse verdade. Eu sei que no coração de muita gente ainda é verdade, graças a Deus, mas falando de maioria, não é verdade. E repito, o suficiente tinha que ser Jesus. Se a gente se reúne e não é por causa de Jesus, a gente já começou se reunindo errado. Se a gente se reúne e não está ali com alegria no coração por causa do irmão que está junto contigo, por causa da irmã, inclusive preocupado em abençoar esse irmão, essa irmã, o evangelho não é o evangelho de Cristo. Se a oração entre os irmãos, o estudo da palavra entre os irmãos e a ceia do Senhor dos irmãos não alegram o meu coração, não me fazem exultar a Deus por essa rica oportunidade, por esse glorioso privilégio, não é o evangelho de Jesus Cristo. E aí a gente vê os índices falando no grande número de cristãos crescendo. E normalmente eu digo, né, que Jesus não nos chamou para sermos cristãos, Ele nos chamou para sermos discípulos. E, inclusive, 3 ou 4 vezes aparece a palavra cristão no Novo Testamento. Discípulo, se eu não me engano, se minha memória não falhar, vai aparecer 76 vezes que fomos chamados para ser esse povo que por amar a Cristo se reúne. Por amar o próximo, quando ele falou que devemos amar uns aos outros, que devemos ser um como ele e o Pai são um. Quando eu falo de uns aos outros, eu estou lembrando aqui de Gálatas 6:2, que vai dizer, levai as cargas uns dos outros. Olha só, os motivos que tem que existir no meu e no seu coração quando nos reunirmos. E isso, inclusive, tem que nos mover a nos levarmos às reuniões, a esse prazer da comunhão, por causa do meu irmão, que eu posso ser resposta para a necessidade dele. A Bíblia, tu vai ler sobre Samuel, sobre Elias, sobre Jeremias, tu vai ler sobre esse povo, sobre Neemias, Esdras, você vai ver o que marcou a caminhada desses homens foi a palavra de Deus.
Ao mesmo tempo, você vai ver o prazer desses homens orarem. Isso é tão profundo, amados, que quando a gente vai ler 2 Crônicas 7 e vai falar da inauguração do templo, e ali o templo se enche de glória, e ali está falando do templo físico, em Cristo Jesus vai falar de Atos 2, quando há o derramamento do Espírito Santo, mas não sobre um templo, mas sobre as pessoas, sobre os discípulos, e ali a glória de Deus se manifesta, mas se manifesta para isso, para falar que nós somos o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, e que esse povo vai viver para a glória de Deus, vai viver tendo prazer em Jesus Cristo. E é por isso que aí os tesouros não vão sendo acumulados na terra, eles vão sendo acumulados nos céus. Eu não lembro quem falou isso, não lembro agora, que gostaria de deixar esse mundo sem ter nada, mas podendo ter deixado muito. E quando ele falou sobre deixar muito, ele fala, em primeiro lugar, o testemunho de Jesus Cristo, como também alguma coisa que ele tenha podido fisicamente, materialmente fazer em prol de alguém. A história de John Wesley, que pregou tanto, de onde nasceu o metodismo, diz que ele morreu sem grandes recursos, mas acumulando tesouro nos céus. Ah, pastor, o senhor está falando aqui de voto de pobreza? Não, não é isso. A Bíblia fala que riqueza é dom de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte: você está em Cristo por causa de Cristo, ou você está em Cristo pelo que Cristo pode te dar? Você está em Cristo porque você o ama de todo o teu coração, ou você está em Cristo porque entende que Ele é a solução para os seus problemas? Porque se for porque Ele pode te dar as coisas, porque Ele é a solução dos seus problemas, você não vai se reunir por causa dele. Você vai se reunir para buscar daquilo que você espera. Você não vai ter prazer na vida com os irmãos, porque você vai estar olhando somente para o seu próprio umbigo, cumprindo o que Paulo fala em 2 Timóteo 3, o seu Deus, o Deus deles, são o ventre deles, dizendo que se está com o rei na barriga, esse desejo de se saciar. Estou conseguindo me entender, gente? Quem entendeu de fato quem é Jesus, o que é estar inserido na família de Cristo, quando a gente entende isso, amados, nunca vai precisar de entretenimento, nunca vai precisar de esquemas de marketing. Não! Jesus Cristo e tudo que Ele conquistou é o suficiente. Tudo que Ele conquistou é a família de Cristo. Quando fala de templo, e aí, né, que Pedro 1:2:5, repito, fala que nós somos pedras vivas. E Paulo está falando que nós somos esse povo que junto constrói o templo do Senhor. A gente não atenta que quando eu falo mal de um irmão, de uma irmã, de uma liderança, de um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, eu estou destruindo o templo do Senhor Jesus. Porque nós somos chamados para ser ajudadores dos irmãos, ajudadores uns dos outros, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, se cada um de nós compõe o templo e eu falo mal, eu estou falando mal, estou destruindo uma parte desse templo. Aí, se eu saio do templo e vou para o corpo, eu estou machucando um membro do corpo ao qual eu pertenço, que eu faço parte. Então eu vejo hoje, e falo isso com todo carinho e respeito, um grupo grande de estratégias, que tem estratégias para encher igreja, que tem estratégia, tem marketing, tem caminhos para poder fazer com que igrejas fiquem cheias. Só que quando eu olho para a Bíblia, eu olho para o mover de Deus na vida de Wesley, eu olho para os grandes avivalistas, John Edwards, Zinzendorf, entre todos eles, a marca é a mesma de Atos: estudo da palavra, oração, comunhão e ceia do Senhor. E eu me entristeço, porque eu falo isso com muita tristeza. Eu já estou aqui um tempão sentado, né? E eu estou me recuperando aí da cirurgia, tirei os pontos ontem, mas eu não quero levantar antes de achar que eu consegui passar isso que está mexendo dentro de mim há muito tempo. E principalmente a partir de um livro que eu comecei
a ler esses dias. Sabe, a gente não é ruim de arrumar métodos, a gente não é ruim de estratégia, a gente não é ruim de fazer marketing, a gente é ruim de ter Jesus Cristo como motivo da nossa canção. A gente é ruim de ter Jesus como Senhor e compreender que obedecer a Deus é tudo de bom. Que prevalecer a vontade dele na vida nossa, ainda que doa muitas vezes, é caminho de vida e vida em abundância e vida eterna. É ter a oportunidade de ser lapidado por ele, para que a gente se achegue mais a ele e seja a quem ele espera que a gente seja. Se a gente não entende isso, amado, a gente não entende o Evangelho. E aí a gente vai ter igrejas cheias de pessoas que ainda não entenderam o que de fato é ser discípulo, o que de fato é ser igreja, o que de fato é ter sido alcançado pelo Senhor Jesus. E a última marca que eu vejo quando a igreja de fato é igreja, quando quem se reúne é a igreja do Senhor, pelos motivos certos, pelas motivações corretas, com o objetivo em comum, a gente vai ver que a igreja cresce. A gente vai ver que Deus acrescenta. A gente vai ver que missionários são levantados. A gente vai ver que vidas são enviadas. Essa é a igreja bíblica. Mas pela dificuldade que a gente tem de crer nas ferramentas que o Senhor nos deu, pela dificuldade que a gente tem de não querer, não precisar ser reconhecido pelos outros, pela dificuldade que a gente tem de entender que o que move o Senhor é aquilo que Ele nos deixou e isso é o sobrenatural, a gente vai buscar estratégias. A gente vai buscar, e aqui eu não estou falando estratégia para fazer essas coisas acontecerem, não é isso. Eu tenho que ter estratégia para poder dar uma aula, eu tenho que ter uma estratégia para poder ministrar, como aqui eu estou numa casa nova, não tenho, nos mudamos há pouco, não tenho lugar definido para fazer a live, eu tive que ter uma estratégia para estar aqui. Mas está aqui para quê? Para falar para vocês o que é uma igreja bíblica. Para, quem sabe, com a ajuda do Espírito Santo, abrir alguns entendimentos e alguns corações, a fim de que a gente não se reúna por motivos errados, a fim de que a gente não passe anos achando que nos reunimos como igreja quando biblicamente não somos. E quando a gente segue a Cristo por Cristo e entende que é Ele quem diz como tem que ser um culto. Já viu como a gente tem habilidade para criticar? Cada um tem uma visão de como tem que ser um ministério de música, para muitos ministérios de louvor. Cada um tem que pegar como tem que ser tal reunião. A gente sempre tem uma crítica para fazer. Todavia, raramente a gente está preocupado em ser solução para aquilo que nós mesmos criticamos. E mais ainda, às vezes muitas dessas coisas não são essenciais. Porque o essencial é comunhão, oração, estudo da palavra e ceia do Senhor, que vai resultar disso tudo quando de fato nos reunimos por causa de Cristo, para ouvir dele, para se achegar a ele e para olhar para a família cristã e dizer: Senhor, muito obrigado, esse povo vai morar comigo na eternidade e eu junto com eles, o Senhor nos conquistou, nos comprou com alto preço para sermos seus discípulos, para sermos a sua igreja, e vivendo assim, as portas do inferno não prevalecerão. Eu não sei nem mais quanto tempo eu estou aqui, já estou aqui há 38 minutos, então eu vou encerrar por aqui e desejo que, em nome de Jesus Cristo, a gente vai vendo, pessoas que entram e saem, e a gente nunca sabe os verdadeiros motivos de entrar e de sair, mas se você entendeu que isso é palavra do Senhor, e que isso pode abençoar outras vidas, pode fazer com que o entendimento de outras pessoas se abra, eu te peço, compartilhe isso, por favor, reposte aí no Instagram. Daqui uns dias eu vou colocar também no meu canal YouTube. No meu canal eu tenho estudos, tenho pregações, tenho reflexões curtas. É o mesmo nome, Rogério do Amaral.
se inscreva e que Deus te abençoe, amado e amada. Até a próxima. Boa noite, paz e bem. Tchau, tchau.